Boa tarde, Brasil. Sim. Masilioli, que bom te ver aqui. Sazinha. Tema legal, hein, Sá? Ana Alvarez, ai que legal. Quanta gente querida aí participando. Muito bacana. Hi, Dagmar. Good to see you here again. Bruno, olá, pessoal. A gente vai. Bom que vocês estão chegando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, Hélio Gianotti. Vocês me ouvem bem? Can you hear me well? We have We have a guest from Germany. Olá, Sérgio. Olá, Bruno. Paulo Bacarim. Faz um joinha para mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Ouve? Tá me ouvindo, Ana? Sim. Muito bom, obrigado. Enquanto vocês vão chegando, o pessoal. Ouvo. Eu também ouvo. Eu também te ouvo, Bacarim. Enquanto vocês vão chegando, a gente tiver. Tem um tema bem legal e muita gente entrou em contato comigo e gostou da ideia de falar sobre a prática da telemedicina. A gente vai daqui a pouco vai chegar a doutora Denise Franco, endocrinologista. Com certeza vai ser uma conversa muito legal, muito bacana. Mas enquanto vocês estão aí, o pessoal vai chegando. ah, Primeiro relembrar a ideia aqui do Pausa para o Café. São 15 minutos de break, porque está todo mundo com uma reunião atrás da outra, trabalhando igual um maluco. E a gente perdeu aquele hábito do cafezinho. Segundo pesquisas que eu fiz aqui no Facebook, 70% diz que está mantendo. Não sei. Porque todo mundo que eu convido fala, todo mundo que eu convidei, a maioria tinha reunião, exceto vocês que estão aqui. Obrigado. É a cor da Declê, Ana. Uma das cores da Declê, né? Que é verde e azul. E o pessoal está uma reunião ligada na outra. E a ideia do Pausa para o Café são esses 15 minutos de break para a gente falar de assuntos mais variados, sempre com um objetivo, reflexão e provocação sobre o que temos feito, o que tem impactado a vida das pessoas. Normalmente a gente chama essas pessoas de cliente, seja ele interno ou externo, mas eu tenho preferido chamá-los, né, de pessoas. A gente está falando de paciente, a gente está falando de médico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta e outros profissionais de saúde. Estamos falando de consultores técnicos, representantes, gerentes de distrito, gerente regional. Então, essa é a ideia, né? Temos aí o Carlinhos, que acabou de chegar, um psicólogo. Tenho certeza que ele vai gostar de ouvir isso, né? Eu estou falando aqui do foco nas pessoas. E a Denise Franco, endocrinologista, ela tem um foco muito intenso e admirável no cuidado com as pessoas, no trato com os pacientes e o uso da tecnologia já há muitos anos. Isso é que ela vai contar para a gente, né? Então, o bacana é que, ao mesmo tempo que a tecnologia não é uma novidade para ela, ao mesmo tempo ela tem percebido a dor de vários colegas médicos na prática. E o que a gente conversou muito, fala, Phil, meu irmão, Vaguinha, o que a gente conversou muito, inclusive, antes, né, preparando aqui para essa pausa para o café, é sobre o quanto tem se discutido sobre telemedicina, tem acontecido muita discussão, até mesmo promovida pelas indústrias farmacêuticas. No entanto, parece que há um gap aí em termos práticos, né? Como é que o médico lá, o clínico, executa isso? A gente vai aqui tocar em alguns pontos, né? Oi, Denise, tudo bem? Estou fazendo a introdução aqui e já vou te chamar aqui. E nós vamos tocar nesses pontos, né? Do ponto de vista bem prático mesmo. E antes de chamar a Denise aqui, eu quero ler uma frase para vocês de um post que foi feito recentemente por Ed Heidenkiewicz, e eu achei esse post muito apropriado até para um momento que a gente vive. O post falava o seguinte: a natureza não tem escolha, só pode seguir sua própria lei, mas os seres humanos, enfrentando o desastre natural, podem escolher como responderão. Quem escreveu essa frase foi um rabino norte-americano, Harold Kushner. Eu achei muito apropriado, né? Não querendo dizer aqui de falar de desastre, apesar do momento muito sério e essa guerra
Mas ele tratar esse tema aqui e falar como que a gente responde a essas questões que surgem de forma inusitada para nós. Então, por isso que é muito bacana aqui ter a Denise com a gente para falar desse tema, da prática da teleconsulta, né? A prática da telemedicina, mas a gente vai falar bastante de teleconsulta no consultório, com um aspecto bem prático. Conversa formal, se vocês tiverem alguma questão, fica à vontade, pode mandar para cá, mandar aqui para a gente, né? Nessa pausa, e se você não tiver a chance de assistir, vai ficar gravado depois no IGTV. Olá! Oi, Sérgio, tudo bom? Tá aqui Tudo meu bem? café. Opa, aqui, ó. Inclusive, em homenagem ao lançamento aí do SpaceX, lá da NASA, também tô com o meu aqui. E sabe o que eu aprendi a semana passada? Eu tive semana retrasada, fiz uma live com o Thomas Gierzi, que você Sim, conhece. sim, Aí ele com falou: ah, não certeza. tomo café, eu tomo energético. Então, se alguém que tiver energético para tomar, eu tenho o meu aqui também. Meu irmão adora. Eu não vou tomar agora porque já é noite aqui, né? Você tem que dar um tempo para dormir, né? Pelo menos usar um. Se for um café com pelo menos sem cafeína, né? Ou sem Isso é cafeína, melhor. aí ele funciona bem aqui para mim. Eu estava contando aqui, fazendo a introdução, contando um pouquinho do momento que a gente vive. Até estava lendo uma frase aqui. Obrigado, antes de mais nada, pelo teu tempo, por aceitar o convite. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei maravilhosa. Eu acho que o bem mais precioso que a gente tem, e ele está sendo mais reforçado hoje, é o nosso tempo, né? Então, quando alguém decide dedicar o seu tempo para outro, seja para uma conversa, para um cafezinho, ou seja lá para o que for, é um sinal muito importante de respeito e A de gente tá morrendo cuidado. de saudade disso. É, né? Então é A gente bom, tá né? morrendo de saudade, é isso, né? Poder tomar um café junto com alguém que a gente gosta, um amigo, trocar ideias, né? Porque assim, mesmo que virtualmente, esse espaço, eu acho que assim, a gente está sentindo falta, né? Ah, Assim, nós é, estamos é. tocando no assunto de telemedicina, parece que não, mas mesmo o fato de você estar conversando virtualmente com as pessoas foi uma maneira da gente aproximar. Sem Não tem dúvida, dúvida que tem, é sem a forma dúvida. de você ter contato. A gente brinca do meus pais estão muito mais antenados e ligados no digital do que nunca estiveram, e meus pais estão numa faixa de 78, 79 anos, Olha de só, que que nunca legal. usou. Não, eles nunca usaram. Assim, pensar em usar câmera, onde é que aperta botão? Nós fizemos um Zoom outro dia com a família, que foi uma coisa mais louca. Juntou toda a família que a gente não reunia pelo menos há uns 10 anos. Então, acho que Olha isso. assim, tem as Então coisas tem do a. digital que aproxima, né? Ao invés de afastar. Pelo contrário. Talvez a gente esteja se atualizando mais com família e amigo do que a gente fazia antes, quando não tinha Sem dúvida. ah, Sem dúvida. essas restrições todas de encontro, né? Então, que legal, que legal. Então, e tem muita gente querida aqui que está assistindo com a gente. Tem um pessoal, tem médico, tem pessoal de Olha a publicidade, pessoal da minha Elô tá indústria. aí, Aí, uma ó, tem. paciente minha, Ah, amiga tem minha, paciente. Que delícia. legal. Que legal. E o Pausa para o Café tem sido esse momento bacana, assim, da gente, inclusive, sempre sair com uma reflexão, uma provocação, uma cutucada, né? Uhum. Essa é a ideia aqui. Ah, conta um pouco de você, se apresenta, o que você faz. Bom, Acho que tem muita gente aqui que talvez não te conheça, né? eu sou endocrinologista e trabalho a maior parte do meu tempo com diabetes. Então, o meu dia a dia é diabetes mais do que qualquer outra área de dentro da endócrino. É, meu tempo hoje está muito mais focado. Eu tenho um trabalho com pesquisa clínica, que é onde eu estou tendo mais contato realmente com os pacientes, porque a pesquisa não dá para ter, não dá para parar, apesar da gente ter procurado selecionar os pacientes, ter cuidado com os pacientes, mas tem coisas que a gente não consegue estar de perto sem estar lá direto, que a pesquisa precisa dar continuidade. Mas o que eu mais tenho feito hoje, sem dúvida, é procurar ter o contato com o meu paciente, mais perto do nosso paciente, mesmo que como do que nós estamos fazendo agora, né? Usando o lado Hum. virtual, porque você imagina se nós falamos do meu dia, que é o dia a dia de diabetes, ele escuta todos os dias
que diabetes é um fator de risco. Então, no mínimo, esse Olha só. contato está servindo para explicar para o meu paciente quem é o paciente de risco, como é que nós vamos melhorar isso, buscar o controle. E mesmo que seja de uma forma virtual, a gente tem que fazer isso com o nosso paciente, não tem jeito. Ou seja, você está E fazendo um ainda trabalho... bem que tem isso, né? Ainda bem que Ainda tem bem, isso. claro, ainda bem. E o pessoal está sabendo lidar. Se uma pessoa de 78 anos, 80, está aprendendo, então, puxa vida, né? E é legal, no fim, você está fazendo um trabalho importante aí de educação, talvez até mais Sim, ágil do que sim. você faria em outros tempos, né? Não, eu tenho colegas meus que falam assim, onde se aguenta tanta live na vida? Eu falei assim, se você tem que levar a informação que seja de uma forma em que você está chegando até o paciente ou chegando até a pessoa, né? No meu caso, como eu trabalho muito com diabetes, chegar com a pessoa que tem diabetes e levar pelo menos uma informação que é confiável, não é Uhum. simplesmente uma fake news por gerar medo, né? Pelo Sim, contrário, claro, tentar trabalhar com dados reais, o que a gente tem no momento atual, para passar para o paciente essa ideia, né? Então, claro, isso claro. esse está sendo um trabalho que eu estou fazendo, estou adorando fazer, não é uma coisa, eu nem descobria que eu tinha, Uhum. que eu Agora, gostava tanto. há quanto tempo, Denise, você trabalha com tecnologia, com esse mundo digital, online? Tipo, você, de repente, você se capacitou para atender essa demanda? Ou isso já vem de um tempo? Sem dúvida, você precisa de uma capacitação recente, né? Porque de dados mais recentes. Mas eu tenho, por exemplo, prontuário eletrônico eu já uso desde o final dos anos 90, começando de 2000, eu já estava usando prontuário digital. Então, assim, de uma maneira, até porque eu achei que era uma necessidade que eu precisava, uma vez que não tinha tanto espaço. Uhum. Então, eu comecei a armazenar, tinha que fazer uma coisa que era viável. Então, comecei já com prontuário eletrônico, fazendo duplo, né? Prontuário eletrônico, mais imprimir todo, porque tinha a coisa do CRM, até para uma coisa legal. Mas eu já não uso armários há pelo menos mais de 10 anos. Então, eu não preciso Uau. mais ter aqueles armários em casa. Mas nesse momento, eu Uhum. acho que eu já uso muito tecnologia, porque eu trabalho também muito com paciente com diabetes tipo 1. Então, quem tem diabetes tipo 1 tem, no mínimo, vários dados que são gerados de glicemia, né? Não só diabetes tipo 1, mas diabetes tipo 2 também. Mas, no mínimo, tem lá aqueles prontuáriozinhos que eles faziam. Eu já fazia, vamos fazer um jeito eletrônico. Põe pelo menos Tá. no Excel. No mínimo, dava um Excel para ele, se ele soubesse registrar. Se tem telefone, a gente põe um banco de notas e mandava para mim. Depois precisaram os aplicativos, vamos criar aplicativo, então vamos inserir os dados no aplicativo. E o paciente já me manda, pelo menos, os dados de uma via digital, eletronicamente, há muitos anos, né? Então, Uhum. para mim, Uhum. foi meio uma transição. Aí, trabalhar com bomba de insulina, trabalhar com sensor de glicose. Hoje tem, para quem tem diabetes, o fato da gente ter sensor que facilitou a vida, né? A gente diz que o sensor de glicose, que você não precisa fazer nem a ponta de dedo hoje, mudou vidas, né? Assim Uhum. como as insulinas mais novas também contribuíram para a melhora da vida dos pacientes, o fato de você não precisar mais fazer a glicemia capilar e poder só simplesmente lá, fazer um escaneamento, isso mudou um monte. E para a E gente gerou mandar, muito mais informação, né? Porque a com tecnologia está certeza. lá. E aí foi criado plataformas para você poder entender aquele valor que surgiu. Então, assim, para mim foi meio que natural trabalhar com tecnologia Você nesse estava momento preparada, então, atual. na verdade, né? Agora, por exemplo, Eu você estava trabalha com, preparada. você lida com paciente crônico. Isso. Então, essa interação, falando especificamente de teleconsulta, né? Telemedicina é uma coisa mais Sim. abrangente, falando especificamente de teleconsulta, esse paciente crônico, então, né? Para inclusive os médicos que lidam com pacientes crônicos com outras doenças, você acha que perdeu alguma coisa está faltando que você precisa ser capacitada do ponto de vista de soft skill, como se fala, né? De relacionamento com médico-paciente, ajuste no teu entendimento do uso da tecnologia e capacitação do teu paciente para que ele saiba também te mandar as informações. Como é que você está vendo isso? Então, tem uma. Antes,
se você está próximo, normalmente eu tenho rotina assim, o paciente chega no consultório, eu baixo todos os dados que ele tem. Se é bomba de insulina, se é sensor de glicose, se é avaliado os dados que ele tem para mim, eu baixo em consulta, né? Embora a gente oriente todo o paciente para fazer isso em casa e depois trazer na consulta pronto, nenhum deles faz, né? Eu acho que é um perfil muito do brasileiro, a gente não tem. Eu conheço, por Mas exemplo, não faz por preguiça, não faz porque não sabe apertar botão. até sabe fazer, porque tem lá disponível, pode fazer, mas não é a rotina dele. Eu acho que tem muito da gente, assim, como você lida com o seu paciente. A gente é meio paternalista, né? Ah, Então, sei. você chega lá, toma conta dele, fala assim, vamos lá ajustar e não sei o quê, vamos mudar. Então, à distância a gente já faz isso, mas o paciente muitas vezes... eu sei, mas lá na consulta é mais fácil. Então, você tem todos os aparelhos da minha frente, eu vou ter que buscar onde está o fio, não sei onde está. Então, assim, é mais fácil fazer em consulta. Então, nessa transição da teleconsulta, eu tive que usar muito dos recursos. Por exemplo, tem paciente que não tinha a conexão da bomba para poder baixar os dados. Aí toca eu ligar para quem pode me dar assessoria, que nesse caso são as indústrias farmacêuticas Ok. que trabalham com um paciente. Então, eu pedi para, olha, esses pacientes, eu preciso ter pelo menos como fazer eu baixar os dados, porque eu não tenho, o paciente não vai vir. E eu preciso falar com ele. E aí foi viabilizado. Então, isso foi muito legal, porque eu consegui ter ajuda da indústria para me dar o suporte para levar isso para o paciente, nem que seja Que por legal. correio. Que E legal. aí tem uma pessoa que a gente coloca como educadora e que fez esse contato para mim e ensinou o paciente a fazer o download. Então ficou muito mais fácil. Nos primeiros atendimentos eu não tinha isso, porque o paciente também não estava acostumado, não sabia nem chegar no coisa, não sabia a senha, nem identificação, nada. Então, eu ter esse suporte foi fundamental, né? Aí mandava para ele antes e falava, olha, você precisa disso, 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 e para que a consulta flua de uma maneira mais fácil, né? E é Ou louco, seja, o que você porque está assim, dizendo assim, o que você é, está dizendo, inclusive, tem até pegando o gancho em alguns comentários e perguntas que estão surgindo aqui do pessoal. Por exemplo, teve uma paciente aqui que eu não consegui ver o nome, provavelmente é uma paciente tua, falando que o cuidado que você dispensa e oferece para ela é uma coisa maravilhosa. Aí alguém emendou dizendo aqui, acho que provavelmente é uma médica, dizendo que esse acolhimento que você faz é fundamental. E uma pessoa está perguntando o que muda nesse atendimento à distância, né? Uma pergunta que foi do Hélio. Então, assim, a muito. pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, porque me parece que você está trazendo algumas competências, o soft skill de atendimento, de Uhum. acolhimento, de prestação de serviço para o paciente, de encaminhá-lo, ou no minimamente você entrar em contato com uma indústria, e aí um educador da indústria, que de repente tem uma área lá de educação, entra em contato Sim. com o paciente, você faz a triangulação. São habilidades que você está trazendo aqui para nós. Eu queria te fazer a pergunta, na verdade, é o seguinte, como que você vê, de forma geral, os médicos que você conhece, a medicina de forma geral, os médicos de forma geral, nessas competências que são, eu diria, novas, né? Usando a tecnologia, usando a teleconsulta. Existe um gap? Nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar os médicos a exercitar essas competências, essas habilidades de relacionamento médico-paciente? Ou seja, como Sim, é eu que acho que os médicos estão preparados para fazer isso? com certeza não, né? Porque assim, eu trabalhando com tecnologia, eu tive que me adaptar. Eu falei assim, bom, qual é a plataforma digital que eu tenho que procurar? Qual é a plataforma que eu vou conseguir, por exemplo, prescrever à distância? Qual é o certificado que eu vou usar? Qual é a plataforma que combina com o certificado? Qual é a plataforma que vai me dar, por exemplo, uma receita que lá na ponta que o farmacêutico vai conseguir identificar? Nas primeiras semanas foi um caos, porque eu tinha o Uhum. certificado, eu tinha como prescrever, chegava lá, o farmacêutico falava, não sei onde está, não acho o QR Olha. Code, eu não acho, não Uhum. identifico a Uhum. farmácia. Então, assim, esse aprendizado me levou, pelo menos assim, um tempo que eu tinha no começo de disponível. Por quê? Porque a gente estava nesse gap de atender presencial e de uma semana, 2 semanas, você ter que mudar a sua forma de atendimento, né? Fora como você vai entrar em contato com o seu paciente, porque também tem isso, né? Qual é a forma que você virtualmente
pode fazer a conexão com ele, né? Porque uma das coisas mais importantes para mim na relação médico-paciente é a confiança que você adquire, né? Então, essa claro. relação é muito importante. É o que faz a gente diferente, né? De uma máquina, por exemplo. Você pode ir lá jogar todas as informações. Se você não tiver esse contato próximo, então qual é o contato próximo que eu tenho que chegar? Qual é a distância da câmera? Onde eu vou olhar na câmera? Né? O que eu vou fazer? Porque numa consulta inicial você vai conversar sobre a vida do paciente, ainda mais doente crônico, né? Até que ponto você pode invadir aquele espaço que é do paciente e como é que eu vou trabalhar com isso? Fora que a gente não tinha regulamentação, né? Nem isso, porque E o agora tem, Conselho né? de Medicina não tinha isso visto. Então, a toque de caixa, nós tivemos E que ter isso. está regulamentado isso tudo agora. Isso Está tá ok. regulamentado. Tá. Legal. E assim, então, mas, por Mesmo a exemplo, prescrição. essa questão que você está falando da relação de confiança do paciente com o médico, você acredita, por exemplo, que a falta de habilidade do médico de saber se aproximar, Sim. de fazer, de saber acionar na hora exata a consulta, de usar prontuários e saber como fazer uma prescrição eletrônica. Se o médico não tiver habilidade, mas tiver uma excelente capacitação técnica, você acha que o paciente pode não ter tanta confiança no médico pela falta de habilidade tecnológica dele, apesar do conhecimento técnico dele? Como é que você vê isso? Sim, com certeza, porque assim, você está confiando um espaço, assim, primeiro que é mais invasível, né? Porque você está entrando na casa do paciente. Então, o paciente está muito mais exposto nesse ambiente do que ele estaria, por exemplo, entrando no seu ambiente, que é onde você está confortável, né? Se a gente não criar também um ambiente de atendimento onde ele se sente tranquilo, e eu descobri algumas coisas, por exemplo, tem paciente que adorou eu estar em casa e conversar comigo dentro da minha casa. Nossa, você tem isso? Olha que legal! Nossa, que livro que você está lendo? Sabe? Então, assim, são coisas que também aproximaram mais o paciente. Mas, para mim, por exemplo, ter a oportunidade de falar com outros membros da família que eu, às vezes, não tinha, né? Então, tornou também o nosso contato diferente, né? Sim. Então, para o paciente, por exemplo, eu atendi ao longo desse período pacientes que são novos. Eu nunca pensei que eu ia atender primeira consulta virtual, né? Qual é o paciente que ia querer? Nossa, eu vou virtualmente numa consulta com um médico que eu nunca vi na vida, né? Talvez, assim, não viu tanto, porque o ambiente virtual às vezes te faz isso, né? A pessoa vai lá cumprimentar você e fala assim, nossa, te conheço há não sei quanto. Você nunca viu a pessoa, mas você conversa virtualmente. Sim, isso sim. até aconteceu, mas aconteceu pessoas de mais velhos que aceitaram passar pela consulta, pela telemedicina, pela teleconsulta, com alguém que eles nunca tinham visto, na verdade. Porque a situação era, Pode falar. E você acredita que isso vai ajudar, por exemplo, a ter mais adesão do paciente ao tratamento, ter mais adesão ao tratamento e mais adesão, ou mais vínculo, na verdade, com o médico? Para mim, eu acho que esse vínculo foi mais difícil no início, né? Porque eu me senti com a necessidade de ver o paciente mais vezes, virtualmente, mesmo que virtualmente. Então, assim, eu fiz uma primeira consulta, aí eu falei assim, vamos lá fazer isso de novo na semana que vem, vamos fazer na outra semana, até porque eu não estava sabendo essa relação, como é que ia ser estabelecida virtualmente. Então, eu achei mais confortável para mim ter mais consultas, mesmo que virtuais e menores. Eu fazia lá, porque normalmente eu deixo no mínimo 1 hora para mim, porque tem muita coisa para trabalhar com a tecnologia, principalmente quando já é paciente com diabetes tipo 1. Mas aí eu acabei pedindo para fazer mais curto essa distância para que eu pudesse garantir que esse vínculo estava estabelecido, principalmente com uma consulta virtual pela primeira vez, porque eu sentia dificuldade que não era, talvez nem fosse do paciente, mas por minha causa. E era um aprendizado, né? Isso, e por exemplo, se você encurta com suas consultas, você cobra todas elas? Você divide? Você pode falar isso? Eu posso fazer essa pergunta? Mas eu estabeleci alguns vínculos que foram interessantes.
eu estabeleci com o paciente o quanto era a consulta naquele período. Ah, Então, por exemplo, legal. É um então modelo. eu estabeleci, olha, você vai ter um atendimento durante um mês, nesse período e é esse valor, por exemplo. Curioso. E aí negociei com o paciente para que ele soubesse que ele ia ter isso. Uhum, Porque às vezes é um paciente novo, principalmente um paciente que não estava acostumado a passar em consulta. Então, eu coloquei como se fosse algumas negociações com o paciente para que ele pudesse entender o que aquilo estava envolvido. Né? bacana. E foi interessante, porque na verdade a gente foi construindo isso. Isso, Então, e está hoje sendo bem aceito? Não, não só esse modelo que você está oferecendo, mas agora o modelo total. O paciente está recebendo bem, então. Me parece que ele, pelo que você está contando aqui, está tendo uma boa aceitação. no consultório, acho que a gente tem a coisa mais difícil neste vínculo. Eu estou tendo muito mais os pacientes que estão descompensados na situação, eles procuram mais esse atendimento de teleconsulta, principalmente porque eles estão precisando e eles têm medo, né? E agora começou diferente, porque a pandemia, tá, assim, o isolamento está mantendo mais tempo. Ninguém esperava que ia ficar entrando junho adentro, Sim, sim. né? Então, Uhum. tem paciente que fala assim, não, ele viria em março, ele não veio em março porque ele não pôde vir em março porque estava em isolamento, abril, junho, maio, junho, não, peraí, não dá. Então, acabou tendo o retorno desse paciente com um tempo que talvez não teria, porque ele está sentindo que ele precisa, porque Sim, está despassando sim. muitas consultas e ele sabe que isso tem. Então, nesse momento, eu tenho que explicar para ele como é que vai ser a consulta virtual, qual é a diferença. E eu tenho, assim, a gente treinou uma parte de secretária para também dar o suporte para a gente. Né? Ah, ok. Então, a minha secretária já entra em contato, já manda o termo, já explica como vai ser. E isso foi criado também nesse momento. Mas a gente está E, adaptando, né? Eu é acho que é um assim, você acha que tá, tipo, aprendizado. o avião está voando e vocês estão ali fazendo os seus ajustes, né? Eu só queria Sim, voltar num último ponto, tá? A minha assessora aqui está falando das perguntas que tem boas aqui. Eu vou procurar as perguntas, mas enquanto eu procuro as perguntas, eu queria é, voltar nessa questão da preparação dos seus colegas médicos, né? tá. Que pelo que você está dizendo tem muito médico que não está preparado. E a pergunta que eu queria te fazer historicamente, falando agora da indústria farmacêutica, a indústria tem um É, papel importantíssimo, historicamente, em programas de educação médica continuada. sim, Sempre muito voltado para conteúdo técnico científico, medicina baseada em evidência, obviamente, mas com conteúdo técnico, né? sim. De atualização médica, etc., apoio a congressos, que é um papel fundamental. Com essa nova realidade, e você falou uma coisa importante aqui, a gente me parece que a gente está correndo um risco de termos médicos altamente capacitados, habilitados, e vão continuar sendo cada vez mais habilitados, porém, com um gap importante do uso da tecnologia nesse novo momento que é sem volta. E você está trazendo pontos aqui dizendo que é possível ter uma excelente relação com o paciente, criar vínculo, etc. Como você vê o papel da indústria neste contexto de os médicos não capacitados tecnologicamente? O que a indústria poderia fazer para apoiar os médicos? Um dos suportes por exemplo, uma que eu tive, né? Então, você ter a indústria que já tem uma tecnologia e que pode facilitar ela intervir em poder ajudar o médico. Olha, eu tenho isso aqui, posso te ajudar de uma maneira que seja mais fácil de você ter os dados que você precisa do seu paciente. A outra é ter recursos de plataforma, o médico na plataforma, ajudar nesse recurso. Quais são as plataformas que a gente conhece? A própria sociedade de diabetes está fazendo como se fosse cursos pequenos, né? Tipo lives, falando sobre isso, mas de uma forma meio estática, né? Não ainda de uma forma tão prática, porque não, teoricamente você poderia fazer, ter um suporte para poder fazer treinamento e escolher, ajudar o médico a escolher qual é a plataforma mais confortável para ele, qual é a mais segura, qual é a relação, por exemplo, a gente faz muito treinamento de
de como se comunicar, como comunicar dando aula, como comunicar com a mídia, por exemplo. Sim. Talvez Uhum. esse seria um outro recurso que a gente pode ter de como se comunicar com o paciente, né? Até como abraçar o seu paciente mesmo virtualmente, né? Dar um sorriso para ele. E uma coisa interessante que se a gente agora eu fiquei lembrando, telemedicina, ou a teleconsulta, você consegue conversar com o seu paciente olhando e sorrindo. Com a máscara você Uhum. não consegue isso, Olha, né? verdade. Então, Que legal isso. durante a consulta, eu vejo com as crianças que eu já comecei a atender agora presencial as crianças, você imagina assim, a criança entra na consulta, eu pelo menos sempre coloco uma máscara que é mais amigável, né? Então, se é de pano, é uma máscara que é mais amigável. Porque você imagina para uma criança, vai lá, um negócio tá com face shield, uma Uhum. máscara Uhum. daquelas estranhas, uma roupa que você vai... Claro que a gente tem que estar garantindo segurança, né? A coisa mais importante neste momento é ter, se você vai atender presencial, que você tenha uma segurança interna. Mas, assim, você poder olhar para o seu paciente sem usar máscara e dar um sorriso para ele é algo que isso vale um monte se a gente pensar nos dias de hoje, né? Não, sem Que a dúvida gente nenhuma não aí. tem. E você contou uma história, você contou aí alguma situação onde teve um envolvimento até da família, né? A família acaba se envolvendo talvez É, mais, uma né? das, uma das coisas mais gostosas foi essa, assim, o paciente chegar para mim, tinha lá, eu sempre atendo, eles têm, é uma família que tem são 4 pessoas, né? Tem o pai e a mãe, o filho que tem diabetes e tem uma irmã mais velha, né? Uhum. E essa irmã nunca está na consulta porque ela não é a pessoa mais importante, sempre é o menino que tem diabetes, né? E nessa consulta que teve na teleconsulta, a irmã estava junto. E ela começou a falar e se posicionar, falando coisas. Ela falou assim, no final da consulta, assim, que delícia, porque essa é a primeira vez que eu participo e eu vi que eu consigo fazer parte dessa família desse jeito. Olha só que Foi bem bacana. interessante, que era um aspecto que, assim, que eu sempre falava para os pais, olha, não esquece de que ele tem diabetes, mas você não pode esquecer que o outro que está lá faz parte. A doença diabetes, que é uma doença crônica, envolve toda a família. Então, é importante você ter essa presença. Então, para aquela pessoa que estava lá, que também tem alguém que ela gosta, que tem diabetes, ela se deu uma importância, ela valorizou a presença dela numa consulta que a gente não teria tido. E olha que eu já trato dessa criança há pelo menos, ele começou com 2, está com 10, Nossa, olha isso. e ela nunca estava presente, né? Linda Porque os pais não história. achavam importante. Mas Linda é isso. história, linda história. Assim, até o que fica como para mim como reflexão é, na verdade, o que parecia que era algo que estava sendo discutido, vai quebrar a relação médico-paciente, vínculo, como é que vai ser, não vai ser. Na verdade, a gente está trazendo aqui para esse cenário de atendimento das pessoas outras outros agentes, outras coisas que vocês, né, como é que você está falando, de trazer a família que Uhum. outrora talvez a gente não conseguisse, né? Só que precisamos capacitar, né? Eu acho que para mim fica uma reflexão, Denise, que é assim, o que precisamos fazer, com quem devemos juntar forças, e eu estou passando essa mensagem para o pessoal das farmas Sim. também, Uhum. o que a gente pode fazer para que isso que você faz seja multiplicado, seja espalhado para outros médicos, para perceber o valor, né, obviamente, da teleconsulta, para quem não percebeu ainda, e para quem percebeu e está vendo, está se sentindo travado, o que a gente pode fazer para poder ajudá-los para que eles continuem expandindo os seus relacionamentos, seus atendimentos, suas consultas, melhorando taxa de diagnóstico, taxa de adesão, etc. Né? Tem até uma pergunta aqui falando sobre a Tati Siqueira, né? Acrescentaria ajuda da indústria na capacitação dos médicos que estão na linha de frente, Sim. considerando o desafio do uso de medicação, como, por exemplo, dos PACs com Covid, né? Ou até fazer uma... Alguém falou aqui de usar máscara, o Carlinhos aqui, que está participando, tem máscara agora que mostra a boca, né? Quer dizer, Isso eu acho são que coisas é que... fundamental também. Mas você sabe que eu acho que uma das coisas que eu vi
nesse período, pelo menos assim, eu tive contato, eu tive uma tia que ficou internada e que acabou falecendo de Covid. Mas para mim a coisa mais importante foi o contato que o médico que estava na UTI, ele teve comigo. Porque apesar de eu ser médica, a maior parte dos contatos que a gente tem por telefone é uma coisa assim, o paciente tem isso, isso, isso e acabou, é isso. Uhum. Mas esse médico que estava na UTI, ele me deu... Eu não falei com ele nenhuma vez. Ele falou só via WhatsApp, mas ele mandava 2 reportes por dia, 2 relatos por dia, e dando uma parte de emoção dele comigo, trocando Olha, isso mesmo por texto. Então, assim, eu agradeço a ele porque fez muita diferença para mim o fato dele ter humanizado. E eu tenho visto isso. Assim, é tão duro para a gente estar numa situação de frente, numa posição que a gente muitas vezes tem que decidir qual a escolha que a gente vai fazer, qual o respirador que eu vou ter que tomar conta, uhum, uhum. que eu vejo a humanização nisso. Então, se eu conseguir ter profissionais que consigam olhar a família e pensar que na distância você consegue, nem que seja por uma letrinha diferente, uma forma diferente que a gente passa a informação, isso muda vidas, né? E é a mesma coisa que eu digo para a teleconsulta. Às vezes é uma palavra que você dá, um olhar com um sorriso, e fala, vai ficar tudo bem. Isso pode Lindo. aproximar também o seu paciente. Vamos espalhar isso pelo Brasil, Denise. Já vamos pensar junto aqui. Estou Vamos chamando as lá. pessoas que estão aqui. Nós vamos multiplicar isso que você está falando, que é maravilhoso isso que você está falando. É isso Denise, aí. super obrigado. Super obrigado. Acho que a gente tem que ter uma parte 2 desse cafezinho aqui, viu? Vamos para o Se 2, você vamos 2. topar, Eu né? topo, com E quem certeza. sabe já trazendo, quem sabe a parte 2 a gente já venha com algum insight que pode se materializar. Vamos ver, Vamos né? lá. Beijo para vocês. Eu espero que Paris esteja bem por aí. A gente está Ah, aqui tá nesse linda, continua friozinho. linda. Beijo para Curti a todos. primavera. Luke, que adoro. Filhote. Beijos Beijo. enormes. Ó, Beijo também. abraço no Ah, coração gostei, assim, isso aqui, gostei, e um muito bom. E sorriso. abraço, e o sorriso e um abraço para todo mundo que assistiu aqui com a gente hoje. Foi É isso. maravilhoso. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. E obrigado vocês participarem. Muito bom, pessoal. Obrigado. Foi ótimo ter vocês aqui. Vou me desligar. Divulguem para o pessoal e aguarde o próximo café, que vai ser ótimo também. Abração para vocês.